Como é difícil. Talvez Deus está pedindo para você deixar algo e você não está conseguindo. Eu sei que é difícil porque muitas vezes a gente se encontra dentro dessa situação, uma situação muito difícil. Por que eu digo que é muito difícil? Porque a gente consegue encontrar vários exemplos na Bíblia de pessoas que também tiveram essa mesma situação. Por exemplo, o jovem rico, quando é, Jesus em um diálogo com ele, conversa e diz assim: vende tudo que tu tens, dê aos pobres, tu vai ter um tesouro no céu e depois tu segue-me. E, e ele se afasta. E eu digo que talvez Deus esteja fazendo isso com você, está pedindo para você deixar algo. Talvez não seja suas riquezas, talvez seja algo que realmente está te atrapalhando. Eu tenho certeza que tem coisas que Deus pede para a gente largar, para a gente deixar, que nos prende, que nos amarra, que nos deixa presos, mas só que a gente não quer saber disso. A gente tá preso no pecado, amarrado com essas situações que acabam nos destruindo. E eu quero conversar com você acerca disso hoje, porque essa semana eu tem acontecido algumas coisas comigo que realmente estão me tirando do lugar que não é o meu lugar. E eu tenho certeza que Deus pode falar com você através desse vídeo. Olha, às vezes a gente está em uma situação que a gente ora pedindo prosperidade, pedindo as bênçãos de Deus na nossa vida, pedindo que a gente seja elevado, não somente na mentalidade, mas financeiramente, que é uma coisa boa. Quem almeja ter um financeiro bom, isso não é ruim. E às vezes a gente pede e tem alguma coisa que está nos travando. Eu tenho certeza disso. Eu acredito que quando a gente não prospera, tem algo na nossa vida, se não é a aprovação de Deus, tem algo que está nos impedindo. E Deus pede para a gente largar isso, e Deus pede para a gente deixar isso. Só que a gente faz que nem o jovem rico, a gente se afasta de Deus. Ao invés de a gente se manter mais perto de Deus, porque Ele quer nos abençoar, a gente se afasta. Entenda? O jovem rico ele se aproxima de Jesus e pergunta para ele como é ter a vida eterna, como é ir para o céu. E aí Jesus entra no diálogo com ele e pergunta: Tu sabes os mandamentos? Tu consegue praticá-los? Aí ele diz: Olha, isso é a questão religiosa, isso eu faço desde quando eu era criança, eu sei como é que é. Só que a questão da prática religiosa, por exemplo, você ler a Bíblia, você orar, isso não muda nada. Você ir aos domingos fazendo seu ritual litúrgico, ir lá orar, buscar Deus, cantar, isso é religião. Mas a questão é não você fazer essas práticas, mas entender o motivo por trás disso. Você vai para a igreja por quê? Você vai para a igreja porque simplesmente porque você não quer passar o seu domingo se sentindo mal porque não foi? Ou você vai porque você vai adorar a Deus? Porque você vai agradecer por tudo que ele fez na sua vida? Essa que é a questão. E eu digo para você que existem situações que a gente precisa largar. Existem situações que a gente precisa abandonar. E como é difícil, como é difícil a gente largar uma situação que é bom. Eu já falei aqui sobre a questão do pecado e do erro, como é difícil largar. É, porque é algo bom. É algo que nos deixa prazeroso, feliz, eleva o nosso hormônio, mas e a consequência? E o que vem depois disso? Será que é bom? A consequência é desastrosa, é um incômodo, a mente pesada, a sensação de que nada está dando certo é por conta disso. Você precisa largar, você precisa deixar. E você consegue fazer isso. Eu acredito que você consegue. Eu estou conseguindo fazer isso. Deixar essas coisas de lado. É como a Bíblia diz, né? Deixa o embaraço, deixa tudo isso. Embaraço, eu imagino assim: embaraço é como você pega aquelas linhas, né? E bagunça. Você consegue, depois de ela toda bagunçada, você consegue organizar ela? É bem difícil. Porque tá tudo embaraçado, tá tudo amarrado. Então a nossa vida, quando
quando a gente não segue o propósito de Deus, quando a gente não segue a vontade de Deus, a gente vive uma vida embaraçada. Aí parece que a gente vai dar certo, não dá certo. Aí parece que a gente monta um negócio, não dá nenhum valor. Eu já montei vários negócios, mas com a minha vida cheia de erros, como é que eu ia prosperar? Como a bênção de Deus ia vir sobre minha vida, sendo que eu não estou conseguindo fazer a vontade dele. E Deus quer que a gente faça a vontade dele. Deus quer abençoar. Só que a questão é que a gente fica preso nessa religiosidade ou preso nessas amarras do pecado e faz com que a gente fique assim, sem ânimo para viver. E a gente precisa cumprir o propósito dele. Porque quando a gente decide deixar tudo e seguir Cristo e seguir a vontade dele, e deixar o pecado, é tão bom porque você começa a entender o propósito de Deus. E o propósito de Deus na sua vida, ele é gigantesco. Ele é grande. Mas só que a gente fica preso e a gente fica pensando, não sei se vai dar certo. É esse pecado meu de estimação que a gente tem. Isso aqui é tão bom e tal. Então, eu não sei, eu acho que é melhor não seguir e tal. Então você fica preso. Mas Deus quer. E eu acredito que esse vídeo aqui, se você entrou nesse vídeo, eu tenho uma palavra para você. Deus quer mudar a tua história. E como é que eu faço isso? Basta você dar o primeiro passo. Basta você reconhecer o seu erro. Olha, eu estava fazendo meu devocional hoje de manhã e vendo aqueles homens, né, que eram contra Jesus. Eles chegaram com uma mulher adúltera e eu olhando essa história eu fiquei pensando, eles queriam que a mulher morresse, mas principalmente eles queriam destruir a vida de Jesus. E aí eles dizem, olha, a lei diz que ela precisa ser apedrejada. Ela precisa morrer, tá certo? Então, o que devemos fazer? Aí Jesus continua ali e eles ficam insistindo e aí ele diz assim, olha, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Mas essa parte não é a parte principal da história na minha visão. A parte principal é quando Jesus olha para aquela mulher ou conversa com ela e diz assim, aonde estão aqueles que te acusam? Aonde estão aqueles que estão ali querendo te matar? Não tem ninguém? Não. Então, a minha palavra é vai e não erres mais. E isso é que a gente precisa fazer. É deixar o pecado, deixar os erros, deixar esse embaraço e ir seguir Cristo e não errar mais. E não ter oscilações, e não ter recaídas, e sim ficar firme, ser firme no propósito de Deus. Os dias de prosperidade na tua vida são gigantescos, são grandes. Vai acontecer algo grande na tua vida, mas só que você precisa entender uma coisa. Isso aqui não é motivacional, isso aqui não é coach, isso aqui é a palavra. Eu acredito nisso. Porque se Deus fez vários homens, quando eles deixaram tudo e seguiram a Cristo prosperar, então se você viver uma vida de integridade, de moral, de ética, temendo a Deus, tenho certeza que a tua mente vai se abrir e o teu ser, teu corpo, a tua vida por inteiro vai ser transformada. E quando ela for transformada, cara, eu acredito nisso. Eu acredito que você vai vivenciar um dos momentos mais incríveis da sua vida. Eu sei porque eu tenho certeza que isso é um dos propósitos que eu tenho na minha vida. Eu quero experimentar isso. Eu convido você a fazer isso. Como é que eu faço isso? Eu preciso ir para a igreja? Eu preciso fazer o quê? Não. Entra aí no teu quarto e começa a conversar com ele. Fala com ele. Como se você estivesse conversando com alguém que você tem com estima, com respeito. Diga a ele tudo que você está sentindo, diga a ele o que você está passando, e eu tenho certeza que quando você se abrir com ele, você vai sentir uma paz. E essa paz vem com palavras, e talvez com lágrimas. E a sua mente vai ser cheia de uma presença tão boa que você vai querer experimentar todos os dias. E aí vem a prosperidade, porque a prosperidade ela não é só financeira, mas também vai ser financeira na sua vida. A prosperidade não é só física, mas também você vai ter saúde. A prosperidade é você experimentar isso. E quando você experimentar, é uma coisa de outro mundo.
realmente é algo de outro mundo. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e digo para você aqui, encerrando, deixe o erro, se afaste do pecado e se Deus te pediu para você deixar algo, se Deus te pediu para você abandonar algo, deixe, se afaste, fique longe disso, porque senão aí eu falo conforme aquele texto quando Jesus disse para aquele homem, diz assim, não peques mais, para que não aconteça algo mais grave. Não estou assustando, estou dizendo que você precisa experimentar Deus, experimente Deus. É muito melhor do que essas situações. E Deus vai te abençoar. Forte abraço, até o próximo vídeo.